Olá, querido jovem, seja bem-vindo a esta aula do seminário em que abordaremos Éter 8 e 12 dos versículos 1 ao 22. Vamos lá? As combinações secretas afligiram vários povos do livro de Mórmon, e com os jareditas não foi diferente. Quando as combinações secretas chegaram aos jareditas, logo em seguida veio sua destruição. Vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto na nossa aula de hoje. No Guia do Estudo das Escrituras, o conceito de combinações secretas é organização de pessoas unidas por juramentos de levar adiante os maus propósitos do grupo. Elder Ballard nos ensinou o seguinte sobre as combinações secretas. O livro de Mórmon ensina que as combinações secretas ligadas ao crime são um problema bastante grave, não apenas para as pessoas e famílias, mas para toda uma civilização. Entre as combinações secretas da atualidade estão as gangues, os cartéis de drogas e as famílias do crime organizado. As combinações secretas de nossos dias funcionam de modo bastante semelhante às dos ladrões de Gadianton, dos tempos do livro de Mórmon. Têm senhas e sinais secretos, participam de rituais secretos e cerimônias de iniciação. Seus propósitos incluem matar e saquear e roubar e entregar-se à luxúria, e a toda sorte de iniquidades contrárias às leis de seu país e também às leis de seu Deus. Se não tomarmos cuidado, as combinações secretas atuais podem adquirir poder e influência de modo tão rápido e completo como aconteceu na época do livro de Mórmon. Depois que os jareditas chegaram à Terra Prometida, eles nomearam um rei, apesar das advertências do irmão de Jared, que disse que isso os levaria ao cativeiro. Nas gerações que se seguiram, os reis jareditas iníquos trouxeram sofrimento e divisão para o povo. Vamos ver como as combinações secretas foram colocadas no meio do povo jaredita, e dessa forma iniciou-se a destruição do povo, lá em Éter 8, de 1 a 10. E aconteceu que ele gerou a Homer, e Homer reinou em seu lugar. E Homer gerou Jared, e Jared gerou filhos e filhas. E Jared rebelou-se contra o pai e foi habitar na terra de Et. E aconteceu que ele lisonjeou muita gente por causa de suas palavras astutas, até obter a metade do reino. E quando conseguiu a metade do reino, batalhou contra o pai e levou o pai ao cativeiro, e fez com que ele servisse em cativeiro. E então, nos dias do reinado de Homer, esteve ele em cativeiro metade dos seus dias. E aconteceu que ele gerou filhos e filhas, entre os quais Esrom e Corianto. E eles ficaram sumamente zangados com os feitos de Jared, seu irmão, de modo que organizaram um exército e batalharam contra Jared. E aconteceu que batalharam contra ele à noite. E aconteceu que depois de haverem destruído o exército de Jared, estavam também a ponto de matá-lo. E ele suplicou-lhes que não o matassem, dizendo que desistiria do reino em favor de seu pai. E aconteceu que lhe concederam a vida. E Jared ficou muito triste com a perda do reino, porque nele e na glória do mundo havia posto o coração. Ora, a filha de Jared, sendo sumamente esperta e vendo a tristeza do pai, formulou um plano para restituir o reino ao pai. Ora, a filha de Jared era muito bela, e aconteceu que falou a seu pai, dizendo-lhe: Por que razão está meu pai tão triste? Não leu ele o registro que nossos antepassados trouxeram através do grande mar? Eis que não há neles um relato referente aos antigos de que, por meio de planos secretos, obtiveram reinos e grande glória? E agora, portanto, que meu pai mande chamar Aquis, filho de Quimnor, e eis que sou bela, e dançarei perante ele e agradá-lo-ei, de modo que me desejará para a esposa. Portanto, se ele te pedir que me deis a ele para a esposa, dir-lhe-ás: dá-la-ei se me trouxerdes a cabeça de meu pai, o rei. Jared concordou com o plano iníquo de sua filha. Quando Aquis pediu a filha de Jared em casamento, eles fizeram uma combinação secreta para matar o rei Homer, para que eles pudessem ficar com o poder. Após contar essa história, Moroni fez algumas advertências sobre os perigos das combinações secretas. Vamos ler lá em Éter 8, do 18 ao 25. E aconteceu que eles formaram uma combinação secreta, como os antigos. Combinação essa mais abominável e iníqua que tudo à vista de Deus. Pois o Senhor não opera por combinações secretas, nem deseja que o homem derrame sangue,
mas em todas as coisas proibiu-o, desde a origem do homem. E agora eu, Moroni, não escrevo as formas de seus juramentos e combinações, porque me foi dado a conhecer que eles existem entre todos os povos e que existem entre os lamanitas, e causaram a destruição deste povo sobre o qual estou falando agora, e também a destruição do povo de Nefe. E toda nação que apoiar tais combinações secretas para obter poder e lucro, até que se espalhem pela nação, eis que será destruída, porque o Senhor não permitirá que o sangue de seus santos, que será derramado por eles, clame sempre a ele por vingança desde a terra, sem que os vingue. Portanto, ó gentios, é sabedoria de Deus que estas coisas vos sejam mostradas, a fim de que, por meio delas, vos arrependais de vossos pecados, e não permitais que vos dominem essas combinações assassinas, instituídas para a obtenção de poder e lucro, e a obra, sim, a obra de destruição vos sobrevenha. Sim, a espada da justiça do Deus eterno cairá sobre vós para vossa ruína e destruição, se permitirdes que essas coisas aconteçam. Portanto, o Senhor vos ordena que, quando virdes essas coisas surgirem entre vós, estejais conscientes de vossa terrível situação, por causa desta combinação secreta que existirá entre vós, ou ai dela em virtude do sangue daqueles que foram mortos, porque eles clamam desde o pó por vingança contra ela e contra os que a instituíram. Pois acontece que quem a institui visa destruir a liberdade de todas as terras, nações e países, e causa a destruição de todos os povos, pois é instituída pelo diabo, que é o pai de todas as mentiras, o mesmo mentiroso que enganou nossos primeiros pais. Sim, o mesmo mentiroso que fez com que o homem cometesse assassinatos desde o princípio, que endureceu o coração dos homens a tal ponto que mataram os profetas e apedrejaram-nos e expulsaram-nos desde o princípio. Uma verdade que podemos aprender com esses versículos é que as combinações secretas são abomináveis à vista de Deus. No versículo 26, Moroni diz o motivo de incluir estas advertências no livro de Mórmon. Ele diz o seguinte: portanto, eu, Moroni, tenho ordem de escrever estas coisas, para que o mal seja reprimido e para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente, para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. E vamos à nossa primeira pergunta. Qual o perigo das combinações secretas e como podemos nos manter distantes delas nos dias atuais? O elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, compartilhou: em nosso desejo de nos arrepender, a honestidade se torna absolutamente importante. Em primeiro lugar, precisamos ser honestos com nosso Pai Celestial e conosco. A desonestidade e a falsidade são a base e a raiz de quase todos os pecados. Às vezes, quando alguém começa a se arrepender, ele ou ela começa revelando apenas parte de algo bem maior. Às vezes, enganamos a nós mesmos, pensando que não é necessário revelar tudo ou que parte do que aconteceu foi culpa de outra pessoa. Pessoas boas podem se enganar e ser enganadas por outros. Qualquer tipo de fraude retarda o processo de arrependimento. Então, as combinações secretas também incluem ser desonestos. Já no capítulo 12 do livro de Éter, nós vamos estudar um pouco sobre fé. Depois de compartilhar vários anos da história dos Jareditas, Moroni deu uma pausa e decidiu ensinar sobre as bênçãos que advêm de exercer fé em Jesus Cristo. Ele também ensinou que o nosso testemunho da verdade vem somente através da prova de nossa fé. Vamos acompanhar a história a seguir da Sister Rebecca Craven. Ela disse o seguinte: tive uma linda experiência com uma adorável jovem que me fez uma pergunta sincera. Irmã Craven, como você sabe se alguma coisa relacionada à igreja é verdadeira? Eu não sinto nada. Antes de ir logo respondendo, primeiro fiz algumas perguntas. Conte para mim como é o seu estudo das Escrituras. Ela respondeu: eu não leio as Escrituras. Perguntei: e com a sua família, vocês estudam o Vem e Segue-me juntos? Ela disse: não. Perguntei sobre suas orações. O que você sente quando ora? Eu não oro,
ela respondeu. Se essa moça fosse sua amiga, como você poderia ajudá-la? O que poderia dizer a ela sobre buscar um testemunho? Vamos ler o que Moroni disse em Éter 12:6. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. O elder James E. Faust falou o seguinte sobre a prova de nossa fé. Você pode aprender a utilizar a fé de modo mais eficaz, colocando em prática este princípio ensinado por Moroni. Fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Portanto, toda vez que você provar sua fé, ou seja, agir retamente seguindo uma inspiração, você receberá a evidência confirmadora do Espírito. Esses sentimentos fortificarão sua fé. À medida que você for repetindo esse padrão, sua fé se tornará mais forte. E vamos à nossa segunda pergunta. O que você aprendeu em Éter 12:6 e na declaração do elder Faust que pode lhe ajudar a receber um testemunho da verdade? E vamos ver o final da história que a Sister Craven contou. Minha resposta foi simples. Se você quiser saber alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Não é assim quando queremos aprender ou conhecer algo? Convidei minha nova amiga a começar a praticar o Evangelho de Jesus Cristo, orando, servindo aos outros e confiando no Senhor. Não vamos nos converter se não fizermos nada. A conversão é alcançada pelo poder do Espírito Santo quando conscientemente fazemos um esforço, pedindo, buscando e batendo. Ela vem quando agimos. Gostaria que você pensasse agora em alguma experiência que você teve ou que alguém que você conhece teve, de que você recebeu um testemunho como resultado de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Escreva essas experiências, ou pelo menos uma delas, no seu diário de estudos, para não esquecer. Vamos assistir o vídeo a seguir, que vai nos mostrar um exemplo de alguém que foi fortalecido através da fé em Jesus Cristo. Éter capítulo 12, versículo 12. Pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Portanto, ele não apareceu senão depois que tiveram fé. Sempre que eu falo sobre a fé, penso no poder do Pai Celestial, pois, quando Ele ordena que uma montanha se mova, ela pode mover-se. Foi no verão passado e meu pai estava viajando a trabalho durante aquele período. Era sábado à noite e normalmente, quando recebia seu salário, ele nos mandava dinheiro para suprir todas as nossas necessidades. Acontece que sobraram apenas algumas notas desse dinheiro e havia somente 2 notas de 20 pesos. E ainda precisávamos comprar algumas coisas em preparação para o domingo. Olhei para a minha lista e para o dinheiro na minha mão e sabia que não conseguiria comprar tudo e ainda ter o suficiente para pagar nosso transporte para a igreja no dia seguinte. Então falei para minha mãe do problema e ela me disse para ir em frente e comprar as coisas que estavam na lista, pois não era possível ficar sem elas. E para o nosso transporte ela afirmou que o Senhor proveria. No caminho até a loja, orei pedindo a Ele que Ele provesse um meio para que eu pudesse comprar todas aquelas coisas de que precisávamos e que ainda sobrasse para pagar nosso transporte para ir à igreja. Eu precisava comprar carvão, mas quando perguntei à vendedora, ela me disse que cada pacote custava 10 pesos.
E da última vez que eu tinha comprado carvão custava apenas 5 pesos. Mas eu sabia que precisava comprar 2 pacotes de carvão para podermos cozinhar. Então, assim eu fiz. Paguei 20 pesos. Orei em silêncio para que houvesse uma maneira de ir à igreja no dia seguinte. E escutei um sussurro me dizendo: vá em frente, compre as coisas necessárias, está tudo bem. As fraldas do meu irmão estavam na lista. E como não temos fornecimento de água, eu preciso comprar água. Também preciso comprar sardinhas para o jantar, pois é o alimento mais barato. Coloquei a mão no bolso e senti um bolo de papel. Quando tirei do bolso, vi que tinha outras 5 notas de 20 pesos enroladas na nota de 20 pesos que havia sobrado. O que aconteceu então foi que pude comprar todas as coisas necessárias e ainda sobrou o suficiente para pagar o nosso transporte no dia seguinte. Sou muito grata pelas provações que passamos, pois durante esse tempo pude realmente sentir a ajuda de Deus, seu amor e desejo de abençoar todos os seus filhos. Quando cheguei em casa, orei e agradeci ao Pai Celestial pelo milagre que Ele havia me mostrado aquela noite. Com essa experiência, percebi que preciso ter uma relação constante com Deus e fui encorajada a orar diariamente, não apenas 2 vezes por dia, pela manhã ou à noite. Até quando estou andando ou no ônibus, sempre oro ao Pai Celestial e sou grata por Ele ser meu amigo. Além disso, gosto de ler as Escrituras. Desde essa experiência, nunca li menos do que 2 capítulos por dia. Consegui perceber que se exercemos fé no que quer que façamos em nossas decisões diárias e se colocarmos nossa confiança no Pai Celestial, Ele se manifestará a nós. Ele nos mostra que, através da fé, Ele pode nos abençoar e prover um meio para conseguirmos alcançar todas as coisas de que precisamos. Assim como Nefe, não importa os problemas que podemos encontrar, há sempre um meio de resolvê-los, contanto que coloquemos nossa confiança em Deus e em seu poder. Deus conhece as necessidades de seus filhos. E é tão bom saber que um Pai Celestial maravilhoso se importa com pessoas simples e comuns como nós. Acredito que a fé precede os milagres. Ao continuar suas palavras, Moroni deu exemplos de pessoas que exerceram fé em Jesus Cristo e fizeram milagres, receberam bênçãos através disso. Dos versículos 8 a 22, Moroni deixa claro que foi pela fé que Cristo apareceu após a ressurreição nas Américas, que foi pela fé que os antigos foram chamados segundo a santa ordem de Deus, que foi pela fé que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que foi pela fé que Alma e Amuleque fizeram ruir a prisão, foi pela fé que Nefe e Leí converteram os lamanitas, foi pela fé que Amon e seus irmãos fizeram milagres entre os lamanitas, foi pela fé que os 3 nefitas não provariam a morte, e foi pela fé que o irmão de Jared viu Jesus Cristo. Qual desses exemplos de fé mais te impressiona? E por quê? Escreva em seu diário de estudo. Como você pode aumentar a sua fé? O que acontecerá se você se exercitar lá na academia todos os dias? Por que os músculos se fortalecem com os exercícios diários? Como você pode comparar os exercícios físicos com a fé? A consistência e a perseverança aumentam nossos músculos e nossa fé.
Precisamos exercer a nossa fé diariamente, se quisermos chegar ao ponto de recebermos um testemunho da verdade. Vamos ver a citação da Sister Bonnie Oscarson em como podemos receber um testemunho da verdade, vivendo os princípios do Evangelho. Às vezes, tentamos fazer isso ao contrário. Tentamos, por exemplo, esta abordagem. Terei prazer em cumprir a lei do dízimo, mas primeiro preciso saber se ela é verdadeira. Talvez até cheguemos a orar para adquirir um testemunho da lei do dízimo, esperando que o Senhor nos abençoe com esse testemunho antes de preenchermos uma única papeleta do dízimo. Isso não funciona assim. O Senhor espera que exerçamos fé. Temos que pagar constantemente um dízimo completo e honesto para adquirir um testemunho do dízimo. Esse mesmo padrão se aplica a todos os princípios do Evangelho, seja a lei da castidade, o princípio do recato, a palavra de sabedoria ou a lei do jejum. Moroni também nos ensina que a fé é a âncora de nossa alma. Vamos ver o que ele fala em Éter 12:4. Portanto, todos os que creem em Deus podem, com segurança, esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. E vamos à nossa terceira e última pergunta. Como sua fé em Jesus Cristo pode servir de âncora para a sua alma? Presidente Gordon B. Hinckley disse: vivemos em um mundo de incertezas. Para uns haverá grandes realizações, para outros decepções, para alguns muita alegria, felicidade, boa saúde e um viver tranquilo. Para outros, quem sabe, a doença e algumas tristezas. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa. Assim como brilha a estrela polar no céu, independentemente do que o futuro nos reserva, lá permanece o Redentor do mundo, o Filho de Deus, firme e seguro como a âncora de nossa vida imortal. Ele é a rocha de nossa salvação, nossa força, nosso consolo, o centro de nossa fé. Querido jovem, nossa fé em Jesus Cristo nos permite esperar com segurança por um mundo melhor. Nos permite ter esperança nos momentos difíceis da vida e nas tempestades que passamos. Nos permite continuar em frente com consistência e perseverança. Que você possa exercitar diariamente a sua fé em Jesus Cristo, através da oração, da leitura das Escrituras, do sacramento, do jejum e das pequenas coisas que vivemos o Evangelho dia após dia. Desse modo, sua fé vai crescer até ficar inabalável. Prometo que os testemunhos e os milagres virão para a sua vida. É essa aula que eu deixo com muito amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.